Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os seus filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros, que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicastes. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai, que está nos céus, fará convosco, se cada um não perdoar de coração o seu irmão. Ao terminar este discurso, Jesus deixou a Galileia e veio para o território da Judéia, além do Jordão. Palavra da salvação. No Evangelho de hoje, Pedro pergunta a Nosso Senhor quantas vezes ele deveria perdoar. E Jesus vai dizer 70 vezes 7. O que significa 70 vezes 7? Significa perdoar sempre. Aqui Jesus Cristo ele usa esses números de perfeição, o número 7, mas também o número 70, que é uma multiplicação por 10. O 10 é um número de plenitude. Por isso que Jesus Cristo ele faz esse paralelo com esses números, dizendo que é necessário perdoar sempre. É necessário perdoar sempre porque o nosso perdão ele depende de perdoar o nosso próximo, de pedir perdão ao nosso próximo. Por isso que Jesus ele nos ensina a rezar na oração do Pai Nosso: perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Assim nós vemos como que Jesus Cristo vai contar uma parábola para dar a entender a eles. Essa parábola ela é como que uma imagem daquilo que é a nossa experiência com o perdão de Deus. Porque Jesus vai dizer que um homem foi prestar conta com os seus empregados e chegou um que devia uma quantidade muito grande e elevada. E esse homem, ele não tendo que pagar, o patrão iria jogá-lo na prisão e ele vai suplicar aos pés do patrão ali o perdão de sua dívida. E o patrão, tendo compaixão, misericórdia dele, vai perdoá-lo. Mas depois esse homem que foi perdoado, ele saiu dali diante do patrão, indo para sua casa, encontrou alguém que devia apenas 100 moedas. E ele foi ali diante daquele homem e mandou prendê-lo até que pagasse a sua dívida. Os outros empregados ficaram chateados com aquilo e contaram ao patrão o que havia acontecido.
E o patrão chegou novamente, chamou novamente e fez ali, aquilo que deveria ter feito antes, prestar contas. Aqui nós vemos uma imagem própria da nossa vida de experiência do perdão de Deus. Porque cada um de nós que buscamos o perdão de Deus pelo sacramento da confissão, esse grande dom que o próprio Cristo deu à igreja para perdoar pecados, para ligar e desligar coisas na terra e no céu, nós vemos como que nós precisamos adentrar diante do patrão, que é o próprio Deus, que é o próprio Cristo, que está ali em persona Christi, na celebração sacramental, na figura do sacerdote. Precisamos ir ali ao encontro dele para realmente suplicar o perdão da nossa dívida. E esse perdão da nossa dívida, ele vai sendo sanado na medida em que nós vamos realmente transbordando esse perdão para o nosso exterior. Por isso que nós vemos, esse homem suplicou aquilo que era o perdão da sua dívida. O patrão, ele ali realmente perdoou a dívida dele, mas esse homem, ele não experimentou verdadeiramente o perdão do patrão. Ele não experimentou o perdão de Deus, porque se tivesse experimentado o perdão de Deus, ele teria também perdoado o seu irmão. Aqui nós vemos o erro que nós não podemos cair, porque quando nós confessamos os nossos pecados, essa experiência da confissão precisa nos tornar cada vez mais misericordiosos com o nosso irmão. Porque se nós que somos pecadores e temos uma grande dívida para com Deus, fomos perdoados, e Jesus, ele perdoou os nossos pecados, nós precisamos também acreditar que o nosso irmão, ele pode também ser perdoado. Que o nosso irmão, ele precisa também por nós ser perdoado, para que possa realmente se ver livre para caminhar no caminho de Deus, para que a graça toque a vida desses irmãos. Por isso que o sacramento da reconciliação, ele precisa nos tornar misericordiosos e não soberbos, porque há muitos que entram na fila da confissão dizendo que estão arrependidos e saem do confessionário perdoados em termos dos seus pecados, porque recebeu ali a absolvição sacramental, mas infelizmente não foram capazes de ser perdoados, tornaram a confissão inválida, porque saem do confessionário julgando todos aqueles que estão ali na fila esperando para confessar. Porque para o sacramento ser válido, nós precisamos ter uma firme vontade de nunca mais cometer tal pecado. E quando nós saímos do confessionário já idealizando ou caindo no mesmo pecado, isso é sinal que o sacramento foi inválido, não pelo sacramento, mas pela nossa falta de disposição para receber o perdão do Senhor. Por isso que no final do Evangelho, Jesus Cristo conclui a parábola dizendo que ali o patrão chamou aquele empregado, indignou-se e ali realmente perguntou a ele: não devias tu também ter compaixão do teu companheiro como eu tive compaixão de ti? Essa é a pergunta que Jesus Cristo vai fazer no nosso juízo particular e no nosso juízo final. Porque na medida em que nós perdoarmos, é a medida que nós seremos perdoados. Pois assim Jesus Cristo nos ensina a rezar: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Por isso que a condição para sermos verdadeiramente perdoados é aprender a perdoar e pedir perdão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.